Fala, galerinha da primeira série do ensino médio do CNG. Galerinha, hoje, 20 de abril de 2020, eu trago para vocês um assunto novo, um assunto tranquilo, um assunto que vocês não vão bater muita cabeça, que é a tabela periódica. O que é que a gente precisa entender desse assunto aqui? É que hoje o entendimento do ensino é que a tabela não é mais decorativa, embora eu vou mostrar para vocês aqui uns bisuzinhos para você memorizar e algumas particularidades que ajuda muito a gente durante a resolução das questões. Ultimamente, depois que o Enem entrou como requisito para ingresso nas universidades, esse conteúdo ele é cobrado de uma forma bem tranquila. E isso vem se refletir na forma de como a gente também trabalha ele. Então é muito tranquilo o assunto de tabela periódica, tá certo? Vamos começar aqui para ver. Primeira coisa, olha gente, você tem aqui a tabela. O que eu preciso entender da tabela? É que ela é uma fonte de consulta. Não é para decorar número de elementos, não é para decorar símbolo de átomos, não. Mas eu preciso saber algumas particularidades. A primeira delas é o seguinte, olha. É que a tabela periódica, deixa eu só ativar a canetinha aqui. Ela é composta, gente, de períodos. Os períodos são as linhas. São essas linhazinhas aqui, ó. Como ele colocou bem aqui. Deixa eu só ativar a canetinha, mudar aqui a cor. Vou pegar uma corzinha... Pronto, vou pegar uma corzinha roxa, certo? São essas linhas. A tabela ela tem um total de 7 linhas, que nós chamamos de 7 períodos, tá certo? E tem um total de 18 colunas, que nós chamamos de 18 famílias. Você vai encontrar muito material por aí, nos livros, chamando as famílias de colunas. Hoje não se usa mais, se fala a família mesmo. Família do hidrogênio, família do carbono, né? Família do oxigênio, família do ferro. Então não precisa ficar muito afoito para isso. Fora isso, gente, nós temos divisões na tabela. Algumas são importantes e outras não. Eu vou chamar a atenção para vocês disso aqui, tá certo? Essa tabela que nós usamos hoje é a chamada tabela de Mendeleev. Não perdam tempo, gente, com o conceito histórico de tabela, não. Parafuso terúlico que Chan cortou, as oitavas de Niland, isso aí não importa pra gente, não. O que importa é saber o seguinte, que a tabela periódica, ela organiza todos os átomos que o homem conhece. Hoje são um total de 119 átomos. Alguns aí, uns 12 ou 13 são alienígenas, ou seja, eles vieram com meteoritos, não são normais na Terra. Outros 22 são artificiais e os demais átomos a gente encontra com uma certa relatividade aqui na Terra, tá certo? Então, as questões que envolvem tabela periódica, que vocês vão ver na listazinha que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, elas são questões tranquilas. A gente só precisa saber algumas particularidades. Mas lembrando, 7 linhas, 7 períodos, 18 colunas, que a gente chama de 18 famílias, tá certo? Vou apagar aqui. Outra coisa, jovens, vocês podem ir dando pausa no vídeo e ir anotando o que vocês acham que é conveniente. Mas no encartezinho que eu vou deixar para vocês, vou deixar esses esquemas todos aqui. Opa, deixa eu só ir aqui. Primeiro aqui, ó. Você tem a divisão química, você tem a divisão organizacional, você tem a divisão química e você tem a divisão estrutural. Essa aqui sim, essa divisão estrutural é a mais importante para a gente, tá certo? Até pela questão de questões. Observe aqui, a divisão organizacional, gente, é a divisão que a gente encontra nas apostilas. E aí vem sempre aquela história que eu digo para vocês. Gente, a função da gente, professor, não é complicar a vida de vocês, é facilitar. E muitos materiais pegam 10, 12 folhas falando dessa divisão organizacional que não tem muita aplicação para a gente, certo? Como é que é essa divisão organização? Lembra, gente, que os átomos eles têm a configuração terminada em S, que é o sharp, subnível P, que é o principal, o diffuse e o fundamental. São essas divisões aqui, tá certo? Então, um átomo quando termina em configuração S, ele vai estar na família 1 e 2 da tabela. Ó. Família é essas colunazinhas, né? Os átomos que terminam em D vão estar nesse bloco do meio aqui, que depois aí vocês vão ver que é chamado de metais de transição externa. Quando termina em F, que é essa colunazinha à parte aqui, que a gente não estuda muito, certo? É chamado de transição interna, são os metais de transição interna. Terminou em P, da coluna 3 a 18, são os elementos representativos, tá certo? Por que são representativos? Porque eles juntos formam quase todas as substâncias encontradas na natureza, tá ok? Vou apagar aqui para vocês. Não precisa vocês ficarem batendo muita cabeça não, porque vai ter um encartezinho.
tá certo? Observe uma coisa aqui. Eu coloquei esse bisuzinho aqui, gente, porque antigamente não era dada a tabela nas questões, nas provas. Todo concurso hoje, como o Enem também é um concurso, quando tem questões na prova do Enem que vem tabela periódica, você tem a tabela. Mas antigamente a gente não tinha. Então eu tenho alguns bizus para fazer aqui. Nós já sabemos o seguinte, que os átomos terminados em F, eles estão lá fora da tabela. Agora, os átomos quando terminam em S, eu uso uma regra o seguinte, quando eu isolo a camada de valência, o período é o número da camada de valência. E a família, o que é que eu faço? Eu olho quantos elétrons tem na camada de valência. É um bizuzinho fácil, como o magnésio. Ó. Se eu fizer a configuração do magnésio aqui, a camada de valência é 3s2. Então ele está na terceira linha e na segunda coluna. Ele é um metal alcalino terroso. Se o elemento termina em P, o que é que eu faço? Mesma regra. O período é o número da camada de valência. Ó, do camada 2s2, 2p6, camada 2, segundo período, segunda linha da tabela. Já a família, que é a coluna, eu somo os elétrons da camada de valência mais 10. O magnésio aqui no caso, gente, é o magnésio não era para ser o magnésio aqui não, viu? Aqui no caso era para ser o flúor, ó. Deixa eu ver, não. É? Não, era para ser o oxigênio, foi um errozinho aqui, viu? Então vocês troquem aqui, aqui é para ser o oxigênio, ó. O átomo que tem número atômico 8 é o oxigênio. Então o oxigênio está na 16ª coluna. 2 mais 4 dá 6, com mais 10, 16. 16ª coluna. E os elementos que terminam em D? Eu isolo a camada de valência e o subnível de maior energia. Camada de valência, quarta camada, quarta linha, quarto período. Os elétrons da camada de valência são 2, mas o subnível de maior energia, que é 6, que dá 8. Então está na 8ª coluna da tabela. Esse tipo de esquema aqui, gente, é só para vocês ficarem treinando, mas não tem muita aplicação para a gente. Eu nunca vi uma questão do Enem que não viesse a tabela, até porque as questões do Enem hoje só perguntam coisas muito triviais sobre tabela, tá certo? Agora sim, que eu preciso saber que é essa divisão aqui, ó. Essa que é importante. Essa junto com essa aqui, ó. Divisão estrutural. Por que a divisão química é importante? Porque grande parte das questões do Enem envolvem perguntas sobre o que são metais, o que são semimetais e não metais. Então vamos lá. Gente, metal são os átomos que terminam em configuração S e que terminam em configuração D. Beleza. Não tem muita importância pra gente, tá certo? Mas os metais, gente, eles são dúcteis, são duros, são maleáveis e são sólidos. Com exceção do mercúrio, ó, que é líquido. Fique atento para isso, tá certo? Já vi questões do Enem falando que o mercúrio era sólido e ele, na verdade, é líquido. É o único metal líquido. São bons condutores de calor e de eletricidade. E são os mais abundantes na natureza, tá certo? Os não metais, pelo contrário, são o inverso dos metais. São geralmente os elementos terminados em P. E os não metais, eles são o quê? Geralmente são gases ou líquidos, alguns sólidos como iodo, certo? Como o antimônio, certo? Como o enxofre. E eles são o quê? São péssimos condutores de calor e de eletricidade. E tem esse grupinho aqui que o Enem gosta de cobrar muito em assuntos de atualidade, por causa do silício, do germânio, certo? Do boro. Eles têm o quê? Eles têm a configuração de um não metal, mas tem o comportamento de um metal. Um exemplo bem aqui, gente, o silício. O silício não é metal, mas ele é muito utilizado como metal. Ele é um semicondutor ótimo. Hoje os computadores, smartphones, tablets e hoje os circuitos eletrônicos, eles têm na composição, na memóriazinha, o silício como fonte condutora, tá certo? Então essa aqui é uma utilidade. Agora o que é interessante que vocês vão ver nas questões é que grande parte das questões que envolvem metais são questões gerais, são questões tranquilas, tá certo? Olha aqui, ó. De amarelozinho os metais, ó a quantidade aí, ó. Você tem aqui bloco S, que é a coluna I2, bloco D, que vai da coluna 13 até a coluna de número 12, a coluna 3 de número 12. Você tem os elementos de transição interna, que são os artificiais, né, os cisurânicos e transurânicos. E você tem aqui a menor quantidade, os elementos representativos. E ainda tem os gases nobres, ó, que é uma referência para a gente quando está estudando ligações químicas, né? Aplicando a regra do octeto. Então essa aplicação ela é que é importante. Agora, essa divisão aqui, gente, vocês têm que ficar atentos.
Se eu não souber, gente, o que é um metal alcalino, alcalino terroso, um calcogênio, halogênio e um gás nobre, eu não respondo as questões. Muitas questões, inclusive questões do Enem, eu preciso saber. São 18 colunas na tabela, são 18 famílias, mas 5 famílias são especiais. E eu tenho que saber o nome delas. Olha, coluna 1, com exceção do hidrogênio, que está aqui de saliente, certo? Os demais átomos são importantes. O lítio, sódio, potássio, rubídio, cédio e frâncio são dos metais alcalinos, são extremamente reativos. Por que alcalinos? Porque alcalinos chama-se cinzas, tá certo? Os alcalinos terrosos é o solo que queima, chama-se cinzas de plantas, que é a segunda coluna, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Inclusive, no ano passado caiu uma questão sobre o bário, né? Ligado à radioatividade, que era o caso Celobar, que se usou o bário como traçador para diagnóstico de câncer no intestino e aí contaminou muitas pessoas e morreram. Você tem a coluna 16, que é a coluna do oxigênio, importantíssima, né? Que é os calcogênios. Coluna 17, que é a coluna dos halogênios, flúor, cloro e os gases nobres. Gente, só chamando a atenção para vocês, ó. Coluna 1, 2, coluna 16 e 17 praticamente formam 80% de tudo que nós conhecemos na natureza. Por isso que eles são especiais. Observe aqui uma coisa, se você quiser memorizar, mas não precisa. Você tem aqui esse esquema, ó. Para os metais alcalinos, ó. Hoje li na cama Robson Crusoe de François. Hoje, de hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Metais alcalinos terrosos. Bebo, mangueira, cachaça, siri, bate-bate e rachixe. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Calcogênios, grupo 16. Ontem saiu o teste seletivo da polícia. Oxigênio, enxofre, telúrio, selênio e polônio. Professor, mas o enxofre não é com S? Mas lembrem, gente, que a maioria desses elementos, principalmente os mais antigos, o nome deriva do latim, certo? Halogênios aqui, ó. Flamengo, Clube Bravo, Independente de Atitude. Flúor, cloro, bromo, iodo e atimônio. E aqui os gases. Nélio, arquiteto, criou o Xerical Residência. Neônio, argônio, criptônio, xerônio e radônio, certo? Então fique ligado nesse esquemazinho aqui. Mas lembrem, gente, eu preciso saber o nome dessas 5 colunas aqui. Muitas questões. Eu vejo o aluno deixar de responder, sabe localizar, sabe entender, mas não lembra o que é o metal alcalino, alcalino terroso. Vocês vão ver na listinhazinha que eu deixei descrita para vocês aqui, ó. Essa listazinha aqui, gente. Você tem, ó, como essa primeira bem aqui, vocês vão ver, ó. Na tabela periódica, os elementos estão ordenados em ordem crescente de quê? De número atômico. A outra aqui, questão aqui, ó, de número 10. Observem, gente, essa questão bem aqui, ó. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate do câncer da próstata é o selênio. Com base na tabela, classificando o símbolo do elemento químico e propriedade semelhante ao selênio é. Isso aqui você tem que estar atento. Os elementos que estão na mesma coluna, ou na mesma família, ou no mesmo grupo, eles têm propriedades semelhantes, tá certo? Agora, deixa eu só apagar bem aqui. Pronto, fechar aqui. Opa, apagar de novo, cara. Deixa eu só apagar aqui. Gente, deixa eu só fechar aqui, olha. Pronto. Tá aqui. Tranquilo, dá pra gente... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não. Pô, vamos encerrar o vídeo por aqui. Vou deixar uma listazinha escrita para vocês. Na quarta-feira eu trago essa listazinha comentada com a nova lista, tá certo, pessoal? Pois tchau, tchau. Bom dia para vocês.